nos colocando bem à vontade em nossos lugares, respirando profundamente, deixando que a paz e a harmonia deste ambiente, preparado desde as primeiras horas do dia para nos receber, envolva todo o nosso ser. Vamos imaginando Jesus com as mãos espalmadas sobre as nossas cabeças, derramando sobre nós as duas bênçãos de paz, de amor e de luz. Querido Mestre, envolva-nos no seu amor, que possamos a cada dia ter mais fé, mais coragem para seguir os teus ensinamentos. Te pedimos, Mestre, que abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos compreender a sua lição da noite de hoje, que ela possa calar fundo em nosso coração e que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Te agradecemos imensamente, Jesus, pelos teus ensinamentos. Agradecemos aos amigos espirituais dessa casa de amor que nos acolhe e ainda a Deus, nosso Pai, por este momento de luz em nossas vidas. Vamos então envolvendo com muito carinho a nossa irmã Leia, que trará para nós a mensagem da noite de hoje. Permaneça conosco, amigos, permaneça conosco, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em sua doce paz hoje e sempre. Hoje vocês têm uma missão de me emprestarem seus ouvidos. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, aos seus ouvidos, a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que norteia nossas vidas, que nos direciona, que acalenta nossos corações. Aí, dando sequência aqui ao nosso estudo do Fonte Viva, a lição 20, ele vai falar para nós: crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Então, coloca, crê que todos nós cremos em Deus, né? Quem é que não crê? Até quando ele fala, crês que há um Deus, fazes bem. Fazemos bem, mas ele coloca, ele acrescenta, até os demônios o creem. Então, Tiago, ele foi um dos 3 discípulos que mais próximos estiveram de Jesus, que eram, segundo consta, Tiago, Pedro e João, né, que é o João, aquele discípulo amoroso. E aí Emmanuel vem trazer para nós, nos colocar, que o título é Diferença. Então, diferença. Aí ele coloca, crê em Deus? Sim. Os demônios também creem. E a gente vai buscar essa diferença. O que é? Quando ele fala, demônios, quando ele fala assim, os injustos também acreditam em Deus. Porque se você for lá fora, aquele nosso irmão que está lá cometendo uma atrocidade, ele acredita em Deus. Se formos aí, Hitler acreditava em Deus. Então, assim, existe Deus, tanto é que dentro do Livro dos Espíritos, está na pergunta 621, alguma coisa, Kardec pergunta, onde está inscrita a lei divina? E ele responde, o Espírito de Verdade responde, na consciência de cada um. Então, todos nós, aprendendo a fazer a nossa viagem, a nossa consciência, o nosso eu interior, nós vamos ter lá o discernimento certinho do que é certo e do que é errado, das leis divinas. Então, a gente buscar, por isso, todos, é um aprendizado que a gente vem tendo de encarnações aí passadas. Daí a gente coloca a doutrina espírita como esclarecedora, consoladora, quando ela nos coloca, viemos de algo, estamos e vamos. Então, dentro disso, a gente vai falando, bom, então tem muito que aprender ainda, não estou aqui à toa. Eu tenho origem,
e eu tenho uma caminhada avante. E aí ele coloca: a advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual, porque ele nos coloca nessa condição, colocando essa diferença. Falar de Deus, eu creio em Deus, todos, mas e a diferença do realmente crer em Deus? Então assim, eu estou aqui, trabalho na casa espírita, sou palestrante, trabalho na sala de passe, mas e daí? Isso mostra que você acredita em Deus? Eu tenho ele na minha consciência, mas o crer é a gente realmente vivenciar e colocar, eu ser uma pessoa diferente a cada dia dentro do meu dia a dia. É botar isso na minha vida, essa crença, colocar dentro do meu viver. Esse amor imenso que Deus tem por mim e por todos nós, quando Ele tem, eu também trabalhar, buscar compreender e levar também a todos que se aproximarem de nós. E aí Emmanuel coloca: esperar benefício do céu é atitude comum a todos nós, né? Quem é que não espera que venha aí bênçãos, não é? Principalmente quando a gente está passando pelas nossos perrengues dentro da nossa vida, né? A gente reza, vai lá, Deus, socorre aqui, me ajuda aqui, que está complicado. Então nós esperamos sempre que sermos beneficiados, nós gostamos de fazer trocas com Deus. Mas só que esses benefícios, eles vão acontecer na medida que nós buscarmos, que nós compreendemos. Faça a tua parte, que da minha te ajudarei. Então a diferença é eu fazer e eu acreditar. Crer que se eu pedir algo e ele não veio, qual o pai que dá ao filho algo que vai prejudicá-lo? Nós, enquanto seres terrenos, não damos aos nossos filhos, e muito menos mesmo as pessoas que nós queremos bem, nós não damos algo que vai prejudicar algo. Deus faz a mesma coisa conosco, Ele vai sempre nos colocar, nós aqui por não termos essa visão ampla desse amor divino, e Ele sabe o que necessitamos, muitas vezes nós esperamos algo que não vem, aí nós falamos, não, estou esperando, mas não acredito mais em Deus, não vou buscar. Então, adorar a Deus é uma coisa, adorar a Deus, a gente ficar aqui ajoelhado, adoro a Deus, creio em Deus, tenho fé em Deus. Tá certo, porque nós temos as leis cravadas, nós temos Deus dentro da nossa consciência. Deus, a ideia do Deus único veio lá de Moisés. Mas não basta isso, não basta eu ter isso. Eu tenho que colocar na minha vida, na minha vivência, eu tenho que ter isso bem compreendido, mas muito bem vivido. Então, buscar essa vivência para que a gente faça essa diferença em crer em Deus. Por essas leis está que cada um de nós, se nós buscarmos fazer a nossa viagem, fazer a nossa reflexão, autorreflexão, nós vamos entender bem o que é o bem e o que é o mal, e quando praticamos o mal e quando praticamos o bem, quando nós buscamos, porque não existe juiz mais implacável, mais assim, do que a nossa consciência. Ninguém precisa dizer para mim, apontar para mim o que eu já sei. Quando eu consigo fazer essa introspecção e consigo buscar entender essa lei de amor, a lei natural que Deus trouxe para nós. Então, aceitar o poder de Deus, todos nós aceitamos, sabemos. Agora, colocar ele, quando Emmanuel diz, aceitar o supremo poder é próprio dos maus e bons. Eu me lembro quando a gente vê isso de acho que foi novela que passou, que ele ia matar e ele rezava, puxava a barba, ele não lembra, acho que era Lima Duarte que fazia esse personagem. Então ele rezava para matar. Há pouco tempo tem uma série na televisão, ele acredita em Deus. Daí fala que não, na consciência, na concepção dele, o que ele está fazendo está correto. Então está correto esse acreditar.
Então a gente pensa, quando lá em Mateus 21 e 24 ele fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Daí a gente sentar, rezar, vem a casa espírita ou vai a qualquer outra religião e reza, aí sai lá fora e continua do mesmo jeito. Que diferença estamos fazendo? E a doutrina espírita, ela coloca muito bem para nós. Eu penso que quando nós começamos a frequentar a casa espírita, começamos a abrir o nosso horizonte quanto às leis, quanto à verdadeira missão de Jesus aqui para conosco, nós temos uma responsabilidade a mais de fazermos a diferença lá fora, porque já estamos buscando uma compreensão maior. E quando estamos lá fora, a questão de não reclamar disso ou daquilo, nós somos eternos reclamões. E quando a gente busca uma compreensão, a gente vai entendendo que está tudo dentro do que Deus permite. Deus, como a gente fala, não cai uma folha do céu sem que Deus o permita. Então, assim, Deus sabe de tudo na nossa vida. Nós aqui, por não compreender, nos equivocamos, nos perdemos pelo caminho. Então, Tiago, ele foi muito inspirado quando ele colocou isso para nós. E Emmanuel vem trazendo para nós começarmos a refletir sobre essa diferença. E Emmanuel coloca muito bem para nós buscarmos como é que eu vou entender essa diferença. É justamente, nós somos seres pensantes. Começarmos a usar esse nosso raciocínio para pensar, buscar o estudo. A doutrina espírita, nós estamos sempre convidando aqui para o estudo. Nós estamos abrindo um curso agora no domingo, às 9 horas, para quem quiser iniciar a conhecer um pouco mais. E nós não falamos outra coisa senão do Evangelho de Jesus. Então, eu já vou aproveitar aqui para convidar a estar conosco, domingo das 9 às 10 da manhã. Estudar isso, porque quando a gente começa a desenvolver a nossa mente, começamos a raciocinar, nós começamos a fazer a diferença lá fora. E é isso que Deus quer para nós, é isso que Emmanuel coloca para nós, é isso que Tiago diz quando ele coloca. Crê em Deus? Sim, faz bem, mas o demônio também crê. Então a gente faz bem fazer essa diferença, buscar essa diferença. E para que eu entenda essa diferença, eu tenho que começar a mudar a minha forma de pensar. Que hoje nós sabemos, eu sou o quê? Eu sou um ser pensante, somos um ser pensante. Nada a gente faz sem que pensar. Eu vou pentear o cabelo, eu pensei, opa, meu cabelo não está ruim, eu tenho que pentear. Tudo, a gente vai primeiro, a gente pensa, depois a gente coloca em ação, tanto para falar como para fazer. Então nós somos seres pensantes. E é aí que nós vamos começar a nossa transformação, a nossa mudança, mudando a nossa forma de pensar, entendendo tudo que Jesus sofreu aqui, toda a passagem dele aqui para nós, foi para nos dizer que, olha, você também tem seus pedaços para passar. Eu estou te mostrando como é que se passa, como a gente realmente reafirma essa fé em Deus na forma de sofrimento, o sofrer com confiança, acreditando em Deus. E nós temos na história aí muito. Tem Abraão lá. Abraão, quando Deus, sabe que não é Deus, né? Um espírito veio e falou para ele, ó, você acredita em mim? Crê, então você vai sacrificar o seu filho. Ele realmente ia sacrificar. Ele foi, olha, isso é fé. Ele já ia sacrificar quando foi falar para ele que não. Mas ele ia sacrificar o seu filho por Deus. Porque ele tinha essa consciência dessa coisa a mais. Então isso, muitas vezes nós não conseguimos sequer perdoar o nosso algoz, porque nós nos achamos, e não é isso. Aí a gente fala assim, né? Vamos imaginar que nós estamos aqui, vamos caminhando e tem um desfiladeiro imenso, tem uma ponte ligando um lado ao outro. E essa ponte está aí meio capenga, ao sabor do vento e faltando algumas tábuas. E nós temos que atravessar esse desfiladeiro. Ao nosso lado está o engenheiro, o arquiteto, o rapaz que construiu essa ponte. Então, ele construiu a ponte.
E aí ele pergunta para nós: você confia em mim? Confia nessa ponte? Confia em mim? Podemos dizer sim, eu confio em você. Mas eu tenho que confiar e tenho que enfiar meu pé e atravessar a ponte, porque se essa confiança é vã. Eu dizer que confio, mas eu não botar o pé e começar a atravessar a ponte, eu não confio. Então vamos dizer que Deus está dizendo para nós: filho, a tua vida tem aí uns buraquinhos para você passar, tem umas pedras aí para você driblar aí, mas foi eu que a construção é minha. Confia? Eu vou estar junto com você. Confia? E aí a gente vai pensar, né? Por isso nós temos que ser pensante e a gente buscar essa confiança, esse entender que tudo nessa vida tem um tempo debaixo da terra. Então, assim, por mais difícil que esteja a minha vida, vai passar. Tudo passa. Vai passar. É que a gente, quando vem a tempestade, a gente muitas vezes não tem a paciência de esperar o sol brilhar. O sol vai brilhar. Por mais que a chuva venha torrencial, por mais que ela venha fazendo estragos, o sol vai brilhar e tudo vai se refazer. A natureza nos mostra muito bem isso. Nós muitas vezes não confiamos. Dentro da nossa vida não é diferente, porque Deus, esse amor imenso que Ele tem por nós, nessas nossas dificuldades, Ele está fazendo o quê? Filho, estou aqui, confia. Fazemos a mesma coisa com nossos filhos, não é? Nossos filhos muitas vezes têm que passar pelas dificuldades, nós fazemos aqui, acalentamos, fazemos aqui, não, daqui dá colo, dá carinho, mas ele tem que passar pela dificuldade dele. Então, quando a gente busca aqui, ele coloca aqui para nós, a inteligência é um atributo de todos. Então, Deus nos dotou da inteligência a todos nós. Agora, o uso que fazemos dela é de cada um. Daí essas nossas diferenças, as nossas diferenças dentro, mas inteligentes todos nós somos. Nós temos falar assim, não, você não entende, não, todos nós temos capacidade sim, mas aí, dentro da nossa reencarnação, do nosso ir e vir, cada um vai buscar e compreender de alguma forma. Ele fala para nós, a cognição procede da experiência. Então, a cognição é a faculdade de adquirir conhecimento. Então, cada um de nós tem uma forma, de repente um entende mais matemática, outro mais ciência, o outro mais biologia, mas esse conjunto, mas a gente começar a compreender e colocar na nossa vivência, principalmente quando nós aprendemos do Evangelho de Jesus, quando começamos a refletir. Bom, vamos pensar, eu sempre gosto de colocar, porque para mim é uma coisa simples, mas que para nós é muito complicado. Fazer a outrem que eu gostaria que outrem vos fizesse. Quando eu começar a pensar isso e começar a colocar na minha vida lá fora, eu estou fazendo a diferença. Porque hoje, nesse mundo que nós vivemos, a gente vê muito. Um faz, o outro vai dar o troco fez, vou fazer igual. Não. Quando a gente compreende, não, eu já entendi, eu não quero que faça para mim. Então, eu vou começar a fazer a diferença. Então, isso é um pontinho. E aí, a gente tem que fazer o quê? É o pensar, é o raciocinar. É complicado? Para colocar na vida da gente diária, não é fácil, não. Porque nós íamos aí de longe, aí, com tantas dificuldades, sem entendimento, vamos dizer assim, né? E hoje, com tanto conhecimento que a gente busca, que tem aí a nossa, assim, abrir essa internet, a gente tem um monte de conhecimento, mas a gente aprender a buscar, refletir, pensar e colocar, para podermos fazer a diferença. E quando falar, não, eu creio em Deus, realmente, eu entrego a minha vida a Deus, eu consigo fazer a diferença lá fora, porque não adianta eu ter um discurso maravilhoso, eu
frequentar a igreja, frequentar seja lá o que for, buscar, mas eu não ter atitudes. Então são as minhas atitudes que vão fazer a diferença. Ele fala para nós, o ser vivo envolve sempre, e quem envolve aprende e conhece. Tá? Então a gente buscar esse envolver, esse conhecer. Então eu conheço, eu busquei, e eu vou levar isso para o meu dia a dia, porque a gente vai contagiando. A gente contagiar com o mal, isso é fácil. Nos dias de hoje é fácil. Agora, contagiar com o bem, é isso que seria assim, vamos dizer, o nosso dever, colocar a partir de hoje que estamos ouvindo esse Evangelho. Uma vez que nós ouvimos uma vez, nós já entendemos, ele já está na hora de colocar em prática e perseverar, porque muitas vezes nós não vamos conseguir, mas não conseguir hoje, eu vou pensar, refletir e vou buscar amanhã, fazer sempre o meu melhor, a mim, porque primeiro eu tenho que buscar essa compreensão. Quando eu busco essa compreensão, esse entendimento, eu entendi, então fez bem para mim, aí eu vou levar, porque tem uma coisa também que a gente pode falar, ninguém dá o que não tem. Para que eu dê algo, eu tenho que ter. Para que eu doe amor, eu tenho que, no mínimo, me amar. No mínimo, me compreender. Compreender a mim, com as minhas dificuldades, com as minhas mazelas. Aí eu compreendi as minhas dificuldades e estou combatendo o meu bom combate de fazer a minha transformação, aí eu consigo passar. Então, a gente primeiro olhar para nós. Usar esse conhecimento mudar a minha forma de pensar. Mudei, aí, porque eu penso assim, vira uma coisa meio que natural. Não tem pessoas que a gente encontra, que a gente conversa, que parece, faz bem, sabe, sempre tem palavra, sempre tem, porque já compreendeu, fica uma coisa, Jesus, olha o exemplo de Jesus para todos nós. E nós podemos fazer o que ele fez. Chico Xavier, quantas coisas boas nós temos de Chico. Quem é que não? Eu não tive essa oportunidade de vê-lo, mas quantas pessoas que não passaram só de chegar perto dele, sentir a aura que ele tinha. Nós podemos? Podemos sim. Podemos também fazer a mesma coisa, ter o bem, somente o bem em nós. Isso é fazer a diferença. Isso é pegar uma mensagem, vamos dizer hoje, pegou uma mensagem na internet, tem tantas aí, a gente lê, pensar, vou colocar na minha vida, né? Amar mais, perdoar mais, que é o que a gente fazer essa diferença em toda a nossa vida. Então, não basta eu estar em religião, não basta eu estar, eu tenho que fazer. Às vezes pessoas que falam assim, eu sou ateu, mas tem atitudes maravilhosas. Então é isso que vai valer. Não é eu dizer, botar a Bíblia debaixo do braço, ou falar, eu frequento, eu vou ali, eu vou aqui, não. Mas eu ter a minha atitude, muitas vezes nem vir na minha casa, não. Na minha casa eu leio o meu Evangelho, na minha casa eu trato bem a todos que estão aqui, ter essa atitude de vir. Penso eu que num futuro não muito longe, nós não vamos precisar mais de templos como hoje tem, tantos templos religiosos de igrejas, não. Fazemos da nossa casa o nosso templo. Porque Jesus lá atrás, quando ele implantou o primeiro Evangelho no lar, o Evangelho no lar é o quê? É implantar no meu lar o amor de Jesus. É o convite, quando a gente faz o convite, para quê? Para que Jesus venha à nossa casa. Então, se eu estou convidando para vir na minha casa, eu vou implantar a minha casa, eu não preciso ir a lugar nenhum. Eu já compreendi. Mas hoje nós ainda precisamos de estar junto, de buscar, porque a gente aprende assim, um aprende com o outro. Cada um tem a sua visão e a gente vai aprendendo junto. Ele diz para nós, em verdade, não adianta muito o aperfeiçoamento
o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência, o zelo, o cuidado, não é? De praticar o bem hoje, aqui e agora, em nome de Deus. Então, assim, não adianta eu ter verdades absolutas, não. O que vai adiantar é eu ter o cuidado, eu ter o zelo de realmente amar. A gente vai sempre colocar no amor. Amar ao próximo é a base de tudo, em tudo que nós vamos fazer na nossa vida diária. Eu penso que vale a gente acordar pela manhã e lembrar, o que Jesus pede para mim? Amar a Deus com todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí isso resume em fazer a outra e que gostaria, bom, hoje eu vou praticar isso. Eu vou repetir isso para mim e vou praticar. Isso é o quê? Isso é amor. Isso é amar. Tem uma música lá de Luiz Ramalho, bom, pode ser que nem todos lembrem, mas que ela fala assim: foi Deus que fez o orvalho, o rancho das estrelas, foi Deus que fez a noite e um violão plangente, foi Deus que fez a gente somente para amar. Uma verdade? Não é uma música que nos traz uma verdade. Deus nos criou somente para amar. Mas para chegarmos a esse amor, a gente tem que buscar essa compreensão, buscar entender que nós somos filhos de Deus, criados para sermos felizes. Fomos criados para ser felizes. E a busca dessa felicidade depende de cada um de nós. Cada um de nós. Começando por compreender a mim, dentro das minhas imperfeições, e assim compreender aquele que caminha comigo, que também tem suas imperfeições. Muitas vezes nós achamos que não, eu sou e eu não entendo. Então, assim, compreender a mim, não sou rainha da cocada preta, não sou a última bolachinha do pacote, não sou a bambambam, não. Tenho minhas dificuldades e estou aqui buscando minha renovação, minha transformação. Todos que caminham comigo também têm isso. Então, assim, caminharmos juntos e aí sim, compreendendo esse amor que Deus dedica a cada um de nós, esse amor que Jesus vivenciou. Então, Jesus vivenciou. Então, o amor de Deus foi vivenciado por Jesus. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está dizendo o que para nós? O caminho é esse. Com pedras? Sim. Com tempestades? Sim. Porque Jesus também passou pelas pedras e tempestades. Com serenidade, com muito amor. Nós também podemos fazer isso. É buscar. E eu sempre gosto de falar que experimenta. Eu acredito que cada um que experimenta não consegue ficar mais. Uma vez que você experimentou, compreendeu, pronto, já conquistou. Experimentou, perdão, também já conquistou. Faz um bem tão bem a cada um de nós, que é um caminho que quando começamos é ir avante, sempre avante. Então, que possamos fazer a nossa diferença no nosso dia a dia, com nossos familiares, com nossos vizinhos, na nossa vida diária, fazer a diferença, que sejam pequenos atos, mas é assim que a gente começa. Uma casa nós construímos de pedrinha, tijolo em tijolo, nada, a natureza, uma árvore, ela primeiro é uma semente. Então, que nós possamos fazer, começar a partir de ontem, não, já, fazer já a nossa diferença lá fora, quando dizer, creio em Deus,
Sim. Creio em Deus, sim. De todo o meu coração, de todo o meu entendimento, principalmente nas minhas atitudes, na minha fala, no meu coração. Obrigada por me emprestarem seus ouvidos, que Jesus nos acompanhe e esteja sempre em nossos corações. Vamos então, mais uma vez, silenciando nossas mentes, nossos corações, nos conectando aos amigos espirituais dessa casa de amor. Vamos agradecer a Jesus pelos teus ensinamentos na noite de hoje, que eles possam continuar ecoando nas nossas mentes e nos nossos corações. E agradecidos que estamos por todas as bênçãos que recebemos, por toda a luz que foi derramada sobre nós na noite de hoje, vamos colocando o que de melhor temos em nossos corações nas mãos dos nossos amigos da espiritualidade, para que eles possam levar a todos os nossos irmãos que de alguma forma necessitam de um carinho, de um amparo, de um conforto, que assim como nós, eles possam ser amparados e fortalecidos pelo amor do Cristo. Vamos pedindo que esses nossos irmãos nos acompanhem até os nossos lares e lá adentrando, higienize cada cantinho do nosso lar com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, assim como todos que lá se encontram, nossos familiares, nossos amigos. E essa luz, que ela possa se expandir pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta, envolvendo cada governante, para que eles possam sentir o amor do Cristo e decidirem o melhor para cada um dos seus povos. E assim, retornando a essa casa de amor, vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos acompanhe até os nossos lares.